Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, e-Powers! Estamos aqui de volta, mais um episódio do Estúdio Paul. Hoje a gente vai falar sobre Grande Sertão, sobre Guimarães Rosa, sobre Guel Arraes. Mas antes a gente vai começar com as bilheterias. Rodrigo vai dizer aí como estão os números, vamos falar um pouquinho do mercado de cinema e depois a gente conversa sobre Grande Sertão, que estreou na quinta-feira. Olá, pessoal. Bad Boys até o fim. Abriu em primeiro lugar no Brasil, no mundo, uma boa surpresa, acima do que se estava estimando para o filme. Havia uma boa expectativa, mas o filme conseguiu superar essas expectativas. No Brasil foram 480 mil ingressos, 9 milhões de renda. Abriu bem. Abriu melhor do que o filme anterior. O filme anterior, para quem não lembra, foi lançado no final de janeiro, começo de fevereiro de 2020, ali, poucas semanas antes de começar o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, e foi o filme mais prejudicado dos filmes que estavam em cartaz naquele momento. Ele foi atingido em cheio pela pandemia, mas quando ele abriu não tinha ainda pandemia, não tinha o isolamento, mas este agora abriu melhor. Vale pontuar uma ação que eles fizeram de lançamento com o Flamengo no dia da vitória sobre o Vasco 6-1. Não vale não. Não, mas foi incrível, foi uma ação muito legal, com uma visibilidade incrível, porque o Flamengo tem essa coisa do malvadão, e eles receberam os jogadores e mostraram todo o kit e tal, foi uma ação muito legal de lançamento, exatamente na semana que o filme ia entrar em cartaz. Foi um golaço, né? Foi uma boa ação de marketing, uma oportunidade que a equipe da Sony de marketing teve e conseguiu, de fato, atingir seu objetivo. O filme foi muito bem no mundo inteiro, não fracassou em nenhum lugar. Há uma cena, eu não vi o filme ainda, mas me contaram que há uma cena que o personagem do Will Smith leva um tapão no rosto, meio que está sendo interpretado como mais um reconhecimento do erro que ele cometeu lá atrás, mais um pedido de desculpa. O fato é que inclusive, eu li uma matéria nos Estados Unidos de que, levando a coisa um pouco para o tom, a audiência definitivamente perdoou Will Smith pelo que ele fez naquele Oscar e naquela cerimônia e o reabilitou. De resto, Planeta dos Macacos continua bem, no momento é o número 1 do ano, é o filme de maior bilheteria este ano, ainda bem abaixo dos números que a gente tinha no ano passado, mas é a maior bilheteria do ano. E do lado dos filmes nacionais, o Grande Sertão abriu abaixo, né, do que a gente estava esperando, a gente vai falar dele agora, né? Vamos ver como ele continua, mas eu tinha uma expectativa que ele fosse bem melhor do que foi. Eu acho uma pena, eu gosto do filme. Ele abriu mal, então. Abriu mal. Abriu com 16 mil pessoas. Ele abriu mal ou abriu bem mal? Ele abriu mal, abriu mal. Enfim, eu não consigo. Para mim, mal é mal. Tem mal, pior. Enfim. Ele abriu mal, abriu em 10º lugar, né, com 16 mil pessoas. A gente está falando de um primeiro lugar que abriu com 480, né? Então eu estou perguntando porque eu acho que é uma pena para a gente discutir também, né? Isso aí. Depois vamos falar sobre por que você acha ou não uma pena. Mas vamos lá, 480 mil para 16 mil, como foi Bad Boys, assim, abriu mal. Enfim, é isso. Do lado das bilheterias, é isso. Então, por que é uma pena ou não é uma pena? Acho uma pena porque tinha uma expectativa enorme quando eu vi o anúncio dessa empreitada gigantesca, artisticamente falando, que é você encarar esse monumento da literatura brasileira, o maior romance do século XX, né? Que é Grande Sertão Veredas, que quem leu jovem ou leu depois, cada pessoa vai ter a vida transformada, e se você leu jovem vai ter a vida muito mais transformada ainda,
porque a mobilidade das palavras e o jeito de encarar o mundo, a amplitude que esse sertão é, né? É um livro lá de 1956 que fala de tanta coisa que a gente quer entender até hoje, né? Quando vê, o Guel vai fazer isso, o Guel Arraes vai fazer isso, e aí juntou com o Jorge Furtado e falou assim, meu Deus, isso é maravilhoso. E quando eu vi o elenco, eu já tinha visto a peça do Caio Blatt, a peça estreou lá em 2017, pré-pandemia, a peça acho que está em cartaz até hoje, volta e meia ela volta em algum lugar do Brasil, já correu o Brasil todo, com o Luiz Arraes também, eles alternando no papel de Riobaldo. Então, esse livro, essa peça acompanhando, então eu tinha uma expectativa enorme, acho que o Guel também tinha, acho que o mercado também tinha, e fiquei assim, até também com uma desconfiança de, não é o sertão foi transportado para uma comunidade, é uma distopia, então vamos atualizar, mantendo a prosódia, mantendo a prosódia não vai ser popular, eu fiquei com medo, mas quem sabe, se Alto da Compadecida manteve a prosódia, o jeito de falar dos personagens, pode até dar certo, mas ali essas são as minhas dúvidas, mas ali era uma comédia. Grande Sertão é um drama imenso, mas sim, distopia está na moda, está lá o Luiz Miranda com uma roupa meio de Hitler, uma coisa meio assim, sendo que ele não é esse personagem de extrema direita, ele é uma outra coisa meio ambígua e sobrevivente, que é o Bebelo, né? Enfim, tudo isso se juntou. E acho que diante do tamanho da expectativa, porque é um acontecimento fazer Grande Sertão Veredas, essa estreia é um fracasso. Mas assim, a gente tinha falado sobre isso. É claro que a gente não tinha uma expectativa de que Grande Sertão fosse abrir como Bad Boys, até porque a proposta não é essa. Porque não é popular, é uma coisa muito delicada da cultura brasileira e muito importante. Muito importante. Então, assim, mas não é fácil como Alto da Compadecida, apesar da importância do Ariano Suassuna para a cultura brasileira. As raízes onde estão fincadas as histórias de Alto da Compadecida, elas são muito populares. O Guimarães Rosa não é. Eu tinha um professor na PUC de estética e tal. Ele era muito percebão, assim, ele era Partido Comunista mesmo. Ele tinha restrições ao livro, dizendo que aquela linguagem não existe em lugar nenhum do Brasil. Sim, isso é arte, é a linguagem recriada. Então, as raízes de Grande Sertão, elas estão fincadas, mas elas são diferentes. Elas são uma recriação do jeito de falar transformado em literatura. É uma outra coisa. Não que o Ariano também não faça, mas o Ariano já é a linguagem da rua mesmo. Já é uma linguagem daquela região, de tudo aquilo. Enfim, tudo é recriação. Mas você não acha que essa prosódia no filme é recriada nesse sertão distópico, né, que na verdade é uma comunidade, né, chamada Grande Sertão. Chamada Grande Sertão. Você poderia ser em qualquer lugar. Ela combina com essa distopia. Eu acho que essa prosódia combina perfeitamente então com a receita era toda perfeita. O case estava muito bom. É uma distopia. A favela se chama Grande Sertão, cercada de muros, como se faz hoje, muro no México, muro em qualquer lugar que seja pobre, cercando. Inclusive, a favela tem ali, o design está muito bem feito, então a parte toda de computação, mas é baseado um pouco no Distrito 9, no Jogador 1 do Spielberg, Distrito 9, aquele filme sul-africano. Enfim, eu acho que tinha um case que fugia do favela movie brasileiro, ao mesmo tempo atualizava para uma distopia. Fiquei com medo um pouco quando Diadorim ia aparecer logo, que não era uma revelação no final, que já era mulher mesmo. Mas, no final, acho que assim, o Riobaldo não percebeu o tempo todo que... Acho que isso é o segredo do negócio. Tem umas mudanças, depois a gente vai falar sobre outras coisas, mas eu achava que o case estava bem armado, sabe?
para... Sim. Mas a gente nunca sabe o que vai ser sucesso, né? O que o público vai ver. E eu consigo perceber ali que tem horas que aquela prosa, aquele negócio, o público não compra muito. Eu acho que depende. Eu acho que depende ali. Aderir no início é difícil, porque é novo, né? É uma proposta. Mas se você entra... Eu comecei a gostar bastante. Logo no início eu falei, bicho, isso não vai acontecer. Mas lindo, depois, pra né? mim, aconteceu, ficou bonito. Principalmente Caio Blá. Principalmente Caio Blá. Acho ave que tá Caio Blá, porque Caio Blá é o dono do filme. Tá sensacional. É um negócio, assim, uma compreensão tão profunda do que aquela fala significa sobre o gênero humano. Assim. Porque ele está falando isso desde 2017, no teatro, o tempo todo. Ele não recita, ele diz como ele domina completamente o texto, o ambiente. Domina tudo. A fala, e todas as partes que ele está com uma barba... Ele deixou aquela barba crescer durante muito tempo. A barba está aqui. E para fazer o filme, para começar, eles gravaram tudo de barba no começo, depois tirou a barba e gravaram o resto do filme. Mas o Caio, assim, com esse filme, tá mais do que claro que ele é um dos maiores atores do Brasil, assim, né? Falar o Guimarães Rosa desse jeito, eu só vi o Lima Duarte fazer, assim. Né? É uma coisa muito profunda. Principalmente a sequência final, que é extremamente emocionante. Muito emocionante. Chorei pra caramba no final. Então, a questão é que flui, né? Não flui com todos os atores, que acho que, às vezes... Mas eu queria falar disso depois. Eu queria que vocês falassem. Eu ia voltar para o Rodrigo com a questão do Distrito 9, porque ele fez a mesma... referência. Eu quando vi, eu me lembrei do Distrito 9 e do outro filme desse diretor sul-africano, que é o Neil Blomkamp, que é o Elysium, que é o filme seguinte dele. Com Matt Damon. Eu acho, com Matt Damon, com Wagner Moura e Alice Braga. Eu acho que ele tem uma inspiração, a direção de arte, nos dois filmes. Essa coisa da comunidade isolada por muros, ao lado do resto da sociedade, né? Eu, na hora que vi, falei, isso aí é o Rio de Janeiro. Na verdade, depois, não sei se mas assumi imediatamente como se fosse. Né? Eu achei muito interessante ele não ter se utilizado de receitas clichês, padronizadas, né? Tanto da facção criminosa quanto da polícia. Os dois personagens, os dois líderes das duas facções não seguem, né, os padrões que a gente está habituado, né? O Luiz Miranda não faz um policial corrupto, não faz um policial que está miliciano, interessado ali em disputar alguma coisa de poder, né? O outro faz, que até um comediante, o Luiz Eduardo, tem um sobrenome que eu sempre me esqueço. O Eduardo Sterblich. Que eu gostei dele, gostei muito dele. Dermógenes dele, tá ótimo. Exatamente. Uhum. Eu acho que é um filme de impacto, né? Que nesse sentido ele é um pouco diferente do que a gente tem visto no cinema brasileiro, né? Um filme que te impacta, né? Mexe com você como espectador. E até por isso eu achei que ele ia ter uma abertura pelo menos melhor. Enfim, vamos ver como ele vai prosseguir, mas enfim... Ele deve prosseguir bem no streaming, né? Certamente. Eu acho que certamente. Ele já está vendido para o streaming. Não, com certeza ele vai fazer uma campanha boa. Porque é bom. É bom. É bom. E é uma injustiça que não tenha ido bem na abertura, né? Eu não sei qual é a plataforma, não sei se é Globo, Play ou... E é Guimarães Rosa, e está ali essa favela, meio Distrito 9, meio, enfim, cercada por muros. Que é o jogador 1 também tem isso. Ela não é em lugar nenhum. Ou ela é em todos os lugares, ou ela então está dentro da gente. Não, mas ela principalmente, ela não é o que a gente está acostumado a ver da favela brasileira, né? Mesmo que não seja no morro, mesmo que seja uma favela no plano, ela não. Ela foge daquele espaço. Eu acrescentaria que a gente cita aqui. Ela pode ser em qualquer lugar do mundo. Ela pode ser a favela do México, que falam de muro o tempo todo. Né? Exatamente. Na eleição americana. Porque a gente não pode esquecer. O sertão está dentro de nós. É isso. Viver
As frases do Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Então aquele sertão está dentro de várias pessoas. Né? O muro que cerca a pessoa, que cerca Riobaldo para assumir o amor por Diadorim, é um muro. Tem um monte de coisas que são discutidas sobre a humanidade. Esse romance é um grande romance sobre a humanidade, né? E supostamente restrito a um sertão, né? Que pode ser qualquer lugar. Você disse que pode ser qualquer lugar, que pode estar dentro da gente. E é interessante também porque ele fala muito, né, sobre o fim da guerra. O fim da guerra é a paz, né? E que paz é essa, né, que a gente nunca encontrou? Então acho que Grande Sertão é eterno. Ele fala de uma dualidade eterna, né, que a gente não consegue deixar de viver. E a dualidade ela está em tudo, né? Ela está em Diadorim, que é mulher e homem ao mesmo tempo. Ela está na divisão de Riobaldo por um amor de homem definitivo e um amor que ele não consegue dominar e que ele não entende, que é o que ele sente por Diadorim. É a luta do Deus contra o diabo, é o bem contra o mal, essa dualidade está em tudo, né? A gente fazer... Eu vou até pegar uma frase aqui do Riobaldo. Porque é um romance narrado pelo Riobaldo, mas o que torna muito difícil uma adaptação com falas de outros personagens, porque Riobaldo está contando tudo que está na cabeça dele, e aí tem Diadorim tem que falar, Zé Bebelo tem que falar, Joca Ramiro tem que falar, e aí acho que isso aqui resume, eu quase que nada não sei, mas eu desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo, para pensar longe, sou cão-mestre. O senhor solte em minha frente uma ideia ligeira, e eu rastreio essa por fundo de todos os matos, amém. Então, assim, isso é Guimarães Rosa, gente. Assim, dele, né? E ele vai indo com a imaginação dele. Tem coisas que são recriadas, a prosódia recriada muito bem, mesmo que não esteja no livro, e outras não se dão tão bem. Por exemplo, acho que a Luísa fazendo um rap com alguma coisa supostamente recriada de Guimarães Rosa não ficou bom. Acho que a Luísa... Aliás, DJ, ali, a Diadorim DJ. A Luísa dá tiro, a Luísa dança, a Luísa mata, a Luísa ama, a Luísa é DJ, a Luísa é tudo. Eu acho que tem a Luísa... O Diadorim nem é tanto... Nem aparece tanto assim no livro, a esse ponto. Diadorim protagoniza mais o filme. Está protagonizando mais o filme. E acho que a Luísa nem sempre consegue... está à altura dos melhores momentos dela no filme, porque é muita energia que tem que botar. Às vezes é tanta Luísa que fica um pouquinho repetitivo. Então eu acho que a compreensão que o Caio tem do texto deu a ele uma serenidade em relação a tudo. Tudo flui. A Luísa são eventos muito violentos e sempre muito marcantes, então ela tem que despender uma energia ali para cada cena, tipo, cada mergulho é um flash, sabe? Nossa, tudo começa do zero e tudo é muito... Ela tá sempre em carne lá viva, em cima, ela tá sempre lá em cima. Sempre. Acho que aí quando entra o Caio, o tom fica um pouco oscilante, assim. Talvez eu sinta o Caio ligeiramente mais confortável. Bem confortável. Né? A Luísa está sempre na zona de desconforto. O que pode ser bom, mas às vezes, para a narrativa, para a fluência da narrativa, acho que às vezes me cansa um pouco. Mas assim. ela é de um carisma impressionante. Linda, carismática. Ela tá linda. E tá toda incrível. empenhada, toda entregue, assim. É maravilhoso. Ressalvas à cena, quer dizer, a gente pode contar, não é spoiler, porque todo mundo conhece a história, né? Com ressalvas. A gente pode assumir, né? Que conhece a história. Claro. A cena da morte de Diadorim, que é sensacional. É sensacional. É muito bem filmada, muito bem realizada e muito bonita. É linda, e uma trilha de Beto Vilares espetacular. Acho que acompanha e aconchega a história e instiga a história, né? De uma forma muito bonita e emocionante, né? O Beto, que já fez Xingu, fez Rio do Desejo, fez Abril Despedaçado lá atrás com o Walter Salles, fez O Ano que Meus Pais Saíram de Férias. Então, Menino Maluquinho ele fez também. Então, assim, a trilha é muito boa.
E tem uma fotografia muito lavada, muito crua, assim, do Gustavo Hadba. Agora, eu acho que o roteiro é de uma ousadia absurda, não necessariamente bem sucedido em todos os momentos. Assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma frase que vira quase um bordão ali. Trato é treta. Eu acho que empobrece, sabe? Você botar na boca um personagem de Guimarães Rosa pra gente, vamos atualizar. Trato é treta, isso me carrega lá pro BBB, sabe? Assim. Então assim, acho que é quase uma heresia você falar treta no meio de um negócio desse monumento da literatura brasileira. Mesmo que seja para atualizar, para botar o sertão hoje. Então vamos falar do Hermógenes de Sim. Sterblich. Que conhecido também como Eduster, né? Aí eu acho sensacional, porque é um personagem Ele dificílimo tá de fazer, porque ele não tem camadas, ele é mal o tempo todo. Ele é só mal, ele se diverte com a maldade, ele não tem humanidade, ele é uma máquina do mal. Então, assim, mas ele tem ali o Ardo Sterblich conseguiu fazer uma coisa até engraçada, né? Ele consegue ele dar chega a uma falar, camada. ficar assim de olho, o olho revirado branco, levantando a mão. É um negócio muito bom. Eles inventaram um cabelo falhando com umas verrugas que são um chifre do diabo. Ele é o diabo, né? Ele é o diabo. Então, não podia ser melhor fazer, ele tá histriônico, mas não é para ter naturalismo. Nós não estamos nesse terreno. Estamos no terreno mítico. Então, você tem uma questão teatral que, às vezes, a direção do Guel resvala para um tom Alto da Compadecida que não cabe. É muito difícil essa linha que eles escolheram, e eu entendo resvalar às vezes, porque não é engraçadinho. Não tem graçola de Alto da Compadecida. Não dá para fazer, mas às vezes acaba fazendo. Tem uma certa clipagem que favorece isso, que me remete lá à Armação Ilimitada, que também não cabe. Mas é o estilo de diretor que às vezes escapa, né? Na hora que a Inhorinhá começa a aparecer aqui, estou aqui. Aí aparece aí. Eu não gosto daquilo. Não importa, porque os detalhes que a gente não gosta são muito menores do que a avalanche de emoção e de virtuosismo que essa obra enseja. Mas é ousado você chegar e falar, vamos atualizar, botar numa favela, botar hoje, e fazer o que com o Diadorim, né? O que fizeram com o Diadorim de novo? A Luísa é feminina demais. Né? Eu queria falar sobre Guimarães Rosa e Diadorim. Isso, fala isso. E até ir um pouco, vai filosofar um pouco sobre Diadorim, né? Sim, acho Luísa feminina, ela é mais andrógena do que assim, ela jamais seria um jagunço. Ela no caso, quiseram fazer com que ela fosse um homem trans, né? Ou um ser não binário. Um ser não binário. Mas assim, a gente vislumbra bastante o tempo todo a feminilidade nela, que não é a proposta de Diadorim, que é um jagunço, jagunço, né? E aí, entrando nesse assunto, eu pergunto para vocês, foi uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso. Esse amor de Reobaldo por Diadorim, ele acaba, eu vou usar um termo que não seria o correto, mas ele acaba sendo lícito ou determinado pelo fato dele descobrir no final que Diadorim, na verdade, era uma mulher, então aquele amor era possível. Por que esse amor não poderia ser possível? Por que Diadorim não é homem mesmo? Estávamos em 1956, quando foi criado o livro. Exatamente. Né? Então, um amor possível, não se usou sim. Ali. Não houve uma ousadia ali de Guimarães. Não. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Em 1956? Eu não acho que não houve uma ousadia. É muito ousado o que ele fez. Eu acho que é uma ousadia na obra como um todo, incluindo... Ninguém falava de Lúcio Cardoso, que é um pouco depois, né? Não, é nessa época também, mas era difícil falar sobre isso, só que eu acho que é bem ousado, e acho de alguma forma é o Reobaldo lutando contra ele. Não é que
ele sendo mulher legitimou o amor e não, ele já tinha descoberto que ele estava gostando de um homem. Sim, mas ele não se aceitava. Ele não aceitava esse amor diretamente. Mas assim, ele já tinha aceitado que ele estava apaixonado. Então assim, era uma coisa. Ainda por cima estávamos no meio de jagunços. Exatamente. Né? Não que não houvesse lá no bando do Lampião, como dizem hoje, né? E isso e aquilo. E será que Diadorim, sendo mulher, né, guerreira, né? Porque no livro Guimarães Rosa diz, né? Porque Riobaldo diz, ela não se deitava com outra mulher. Quer dizer, Diadorim não se deitava com mulher nenhuma. Era um estranhamento de Riobaldo. Riobaldo não via. Ou Riobaldo não via. Porque Riobaldo é que conta tudo. Porque essa Diadorim talvez se deitasse com mulheres. Talvez. E um filme mostra isso. A Nhorinhá pega Diadorim, né? Então, lá tem uma cena. Que quase uma heresia no meio da narração do Riobaldo do livro que não contempla isso. Então, a gente... Estou dando um spoiler até, né? Mas eu acho que até é uma coisa que instiga você ver. Agora, eu não acho que descobrir que é mulher é que legitimaria este amor. O sofrimento do Riobaldo ao ver aquela morte é a surpresa de que ele passou pela viagem, nessa viagem toda da narrativa, credo. Nessa viagem toda que ele passou contando essa história, ele descobriu que ele gosta de um homem. Mesmo que depois ele tenha descoberto depois, já está feito. Não, a ousadia já está feita. Ele amava loucamente, tanto que ele diz que se Diadorim era a vida. Se Diadorim estava triste, a vida estava sem graça. Ele ficaria triste do mesmo jeito se ele descobrisse ela é homem mesmo. Era um amor, um amor incontível, digamos assim, né? Indefensável, que é... Mas como ele diz, Diadorim é a neblina. Então, a neblina se desvenda na hora da morte. A neblina se dissipa na hora da morte. E ele amou a neblina, sabe? O que é muito emocionante. Exatamente, sabe? ele amou a neblina. É muito emocionante. Ele amou aquele ser humano ali. E para então, mim, assim, não há nenhuma reversão, né, na atitude dele quando ele descobre que é a mulher. Então, ele amou aquele ser humano. Isso é amar o ser humano. Isso. É isso. Isso sobre isso. Isso é muito bonito, porque é um amor. Porque nem Diadorim queria e deixava também. Nem Diadorim permitia. Eu não sei nem se Diadorim o amor. Homem, eu não sei nem se Diadorim o amou como Riobaldo amou Diadorim. Entendeu? Boa colocação. A gente não sabe. Não, exatamente. A gente não sabe, porque está tudo na cabeça do Riobaldo. Sim. Você lembra que a adaptação, vamos lembrar que a gente não citou ainda, a adaptação para a televisão do Avancini, com Tony Ramos no papel que o Caio Blá faz agora, do Riobaldo, e Bruna Lombardi, que na época era a mulher mais bonita do Brasil. Que tá linda, né? Está ali fazendo um menino. É a melhor atuação da carreira da Bruna. Com certeza. A Bruna não fez nada melhor, na minha opinião. Nada melhor, nem antes nem depois. E eu acho que a Cizumeira é maravilhoso de Hermógenes. Nossa, sensacional. É de uma gravidade, é totalmente diferente do de uma maldade, mas de uma maldade grave. Que fala pouco e fala grosso. E é sempre filmado de baixo, aquela altura do Hermógenes. Aqui não, tem uma coisa mais histriônica, mais no estilo do Guel, assim, né? Aquela coisa que tem uma tradição lá que o Guel pega da coisa Suassuna armorial, assim, e ele faz um troço desse jeito. A verdade é que a minissérie é uma obra espetacular. A direção do Avancini, assistido por Luiz Fernando Carvalho, né? Ele era assistente do Avancini, Luiz Fernando. Vários craques ali, né? Devia ser um garoto, Luiz Fernando. Sim, é de 85, né? Certamente. É interessante isso da Bruna, porque a Bruna Lombardi, ela faz um Diadorim bem menino, né? Muito menino. Muito menino, né? É diferente da Luísa. Bem diferente. A Luísa faz mais feminino, né? Completamente. Acho bem feminino. Acho Diadorim mais... Mesmo quando fala grosso, mesmo, se pinta, faz isso, faz
Agora esqueci o que eu ia falar. Tá, vamos falar do Rodrigo Lombardi fazendo. Olha, eu não. Você não acha, não se convence o Rodrigo. Não, Rodrigo. Mas Rodrigo vamos não lembrar me que o Joca convence, Ramiro se prova um homem justo. Não, tô dizendo, Né? o Rodrigo não me convence como homem mau, não é como ator. Eu acho ele bom ator. Mas eu não ele é consigo um homem ver a mau, a mas maldade justo. dele. Mas justo. É um bandido justo. A decisão dele é muito justa. Né? E é muito de sobrevivência de tudo aquilo, né? Ele deixa o Zé Bebelo vivo, né? Nós temos dois justos aí, tanto o Zé Bebelo quanto o Joca Ramiro. O Zé Bebelo, os dois são justos. O Zé Bebelo é mais um sobrevivente do que um justo, né? Ele quer ficar vivo porque logo Sim, depois ele ali ele lança a mão de artimanhas para sobreviver. E ele sobe ao poder no lugar do Joca Ramiro. Mas a gente tem passagens ali que mostram um olhar de justiça dele. Eu não vou matar deliberadamente. Exatamente. Né? Vamos lá, a lei acima de tudo. E Riobaldo defende ele completamente. Né? Riobaldo suas eternas dualidades. Né? Ele está sempre dividido entre uma coisa e outra, né? A história inteira. Porque Riobaldo tem uma compreensão do mundo total, né? Assim, dos lados todos do mundo, né? Sim. Homem, mulher, mal e bom. O livro é sobre isso, né? Sim, sobre como sobre tudo é relativo, como não tem certo e errado, como não tem nada. Não tem. Né? E sobre... Não tem um lado certo e um lado errado, tem dois lados. Que porra é essa que Deus está decidindo? Deus, aliás, a gente o que você vive quer, nesse mundo. sabe? É isso. A gente vive num mundo de eterna dualidade, né? Dia e noite, é bem e mal, é tudo, né? Masculino, feminino e todas as suas matizes, mas, né, temos polaridades aí fortes, né? E eu acho que o Guimarães Rosa fala muito sobre isso. Muito. Eu vou repetir, assim, é de uma ousadia, de uma coragem que Guel, Arraes e Jorge Furtado tenham encarado essa empreitada com essa ousadia. Ele parece que ele perdeu noites de sono com essa coisa de transferir para uma comunidade. Tinha que fazer sentido. E eu acho que fez. Eu acho que fez também. Total. Eu acho que fez. Se me contasse... Quando eu vi que ia fazer isso, eu falei assim, meu Deus, não vai dar nada certo. É isso que vão fazer? Não vai dar nada certo. E eles conseguiram, com alguns tropeços aqui, com alguns tropeços aqui e ali, não importa, são detalhes. Acho que foi. E tem uma coisa aqui do tempo, né? Quer dizer, em 1956, nos anos 50, havia um conflito muito maior no campo do que na cidade. Na grande cidade. E hoje isso está aqui. completamente se inverteu. Aí transferiu o sertão para cá. Exatamente, quer dizer, essa migração que houve do campo para a cidade durante todo esse tempo, tá, e esses conflitos nas grandes cidades, por isso o Grande Sertão veio para uma comunidade. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Alguém me falou que o Glauber Rocha, quando viu, antes de fazer Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele tinha acabado de ler Grande Sertão. Uhum. Então, isso explica algumas coisas, sabe, da tradição do cinema brasileiro. Né? Mas aí o sertão transferido para cá, assim, também reforça a máxima do livro. O sertão está em toda parte e viver é muito perigoso. Né? É o tempo todo repetido isso. Então é muito coerente tudo que eles fizeram. E muito atual. Muito atual. Guimarães Rosa é muito atual. Eu não senti, assim, do lado de produção mesmo, eu não senti falta de dinheiro ali. Não, muito bem realizado. E se tinha falta de dinheiro, está tudo escondido, sabe? Se tem, a gente não percebe, porque está muito bem realizado, está muito bonito. Nossa, direção de arte, a fotografia do Rasbel eu acho muito boa. No início também eu fiquei... É radical. Eu fiquei, mas vai ser mais duro, assim. Mas não, você mergulha com ele, você entra. Às vezes eu acho que o vamos lá, para não falar que a gente não viu o defeito. Já falamos um pouco da atuação da Luísa, que é um pouco crispada demais, é muito assim. E acho que o Luiz Miranda, às vezes, não tem uma cena que ele não está gritando. Então, talvez seja necessário, mas às vezes uma nuance faria bem. De qualquer forma, não prejudica, sabe? Eu acho que tá tudo bem. Não, eu acho que é um filme que a gente tem que ver.
né? Todo mundo tem que ver, porque é uma obra belíssima, é uma adaptação muito interessante. A gente fica com muita pena de ter aberto, né, como abriu, mas a gente torce aí para um boca a boca bacana. Eu acho né, que Rodrigo? o filme vai bombar. Eu também, mas eu acho. quero que ainda aconteça no cinema. Eu acho que é importante. Claro que é importante acontecer no cinema e não sair na primeira semana, porque tem que ter um público para manter. Vamos esperar esse boca a boca, porque eu acho que esse boca a boca vai levantar. Porque é bom, é uma obra incrível, é uma ousadia, uma coragem do Guel e uma realização belíssima. E a gente precisa disso no mercado. Senão a gente vai ficar só com comédia romântica, com mulheres loucas. Ou comédias. E comédias de gente doida. Enfim, não dá. Esse dá é o pra ponto ser. principal aqui, eu acho, né? De ser um filme realmente que vai por outro lado. Exatamente. Retomam, né? Retoma. A gente precisa de Uma mais tradição, realizadores de e mais tipo de produtores filme. que encarem esses riscos, sabe? A gente, assim. exatamente. A gente está vivendo um momento difícil do cinema, a gente sabe, eu tenho certeza que se Grande Sertão tivesse estreado antes da pandemia, teria aberto muito melhor do que abriu. Né? A gente ainda está vivendo um pouco, né, apanhando um pouco aí desse momento. O cinema ainda não chegou lá, mas vai chegar. Vamos até dar parabéns para o Edson Pimentel. Né? Edson Pimentel, produtor associado, foi muito bacana. Quem mais o nome do é Edson produtor? lá. Manuel Rangel, Heitor Dália. Manuel Rangel, Heitor Dália, da Paranoide. Heitor Dália, Da Paranoide. Parabéns para todos. É disso Parabéns que a pra gente todos. precisa no cinema brasileiro. É isso aí. Precisa também do filme comercial. Precisamos, mas precisa muito sim. disso, que é isso que está mais em falta. Mas esse é o né? cinema brasileiro. Né? Esse Isso é o mantém cinema. a tradição do cinema brasileiro. Né? Estamos felizes. Parabéns para vocês todos. Há também o Bete, cujo primeiro nome eu lamentavelmente me esqueci, que é o primeiro nome. Como é o primeiro nome do Bete? O Paulo Bete. Não, é o. Boa. Ai, meu Deus. Egisto Bete. Que também é produtor junto com o Também é Manuel produtor. Rangel e o Heitor Dália. Parabéns a todos os envolvidos. A gente gostou e a gente falou bem. Grande Sertão é um monumento. E o final emocionante. De chorar mesmo. Leva o lencinho no final. Não, o final é lindo. A sequência. E Caio tá. Um grande final, assim. O Caio é um. Tiramos o chapéu pro Caio. A gente tira o chapéu pro Caio, a gente aplaude o Caio de pé, assim, o tempo todo. Ele é o dono do filme. É isso aí, ele é o dono do filme. É isso. Ok, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem estamos de volta. Ana Cláudia vai estar aqui com a gente já na semana que vem. E estamos aí, tá bom? Beijo grande. Beijos, tchau. Tchau, gente.